Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fronteira Investimentos. Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhadinha, tá, na release dos resultados da Klabin, tá? A Klabin divulgou os resultados aí do referente ao segundo trimestre do corrente ano e a gente vai dar uma olhadinha aí nos resultados, tá? Como é que a empresa se comportou, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, começando pelo release, tá? Então, o total de vendas aqui a gente teve 995 milhões de toneladas que foram vendidas, tá? Aqui está o percentual de cada item, tá? Celulose, fibra curta e fibra longa, papel e mercado, cartões e kraftliners, tá? Embalagens, papel ondulado e sacos industriais, tá? Aqui referente ao EBITDA ajustado, lembrando que a política de pagamento da Klabin, tá, é sobre o EBITDA, tá? Então a gente não usa o lucro líquido, a gente usa o EBITDA, tá? Então o EBITDA para esse trimestre aqui foi 2,052 bilhões de reais, tá? Então o que corresponde aqui a 58% de papéis e embalagens e 42% aqui de celulose. Aqui, pessoal, dando prosseguimento então nos resultados, tá? Então o volume de vendas aqui do segundo trimestre comparado com o segundo trimestre de 2023, tá? A gente teve um acréscimo aqui de 16% no volume de vendas, tá? As receitas líquidas também subiram 15%, referente ao último trimestre, segundo trimestre no caso, né, de 2023, e a gente teve aqui o EBITDA ajustado também, tá? A gente teve um acréscimo aqui de 53%, então bons resultados aí para a Klabin, né? Bom, sobre o caixa aqui, pessoal, então o que a gente tem, tá? A gente tem que o custo total do caixa aqui caiu 11%, isso é bom, tá? O custo por venda aqui caiu 12% em comparação com o segundo trimestre de 2023 e 4% em comparação com o primeiro trimestre desse mesmo ano, tá? E aqui o custo de caixa caiu 3% em comparação com o primeiro trimestre de 2024. As despesas com vendas gerais e administrativas caíram 4% aqui referente ao segundo trimestre, mas teve um leve acréscimo aqui de 1%, tá? Referente ao primeiro trimestre de 2024. Bom, a dívida e a alavancagem, pessoal, tá? A gente sabe que a Klabin ela já tem um histórico de ter uma dívida um pouco mais alta, tá? Ela se alavanca muito por causa dos investimentos que ela faz ainda, né? A gente considera a Klabin ainda como uma empresa que tem bastante potencial de crescimento ainda. Então, o período mais baixo que a gente teve aqui de alavancagem foi aqui, ó, nesses indicadores, tá? Atualmente, a gente está aqui, ó, 3,5 e 3,2, tá? E o mais alto que a gente teve aqui foi os dois com 35, tá? Pessoal, a alavancagem, tá? Para a gente ter como base aqui, até uns 13,5 aqui tá tranquilo. 13,5 e 4 é tranquilo, tá? A partir de 4 aí vocês já começam a prestar um pouco mais de atenção aí na empresa, tá? Porque daí pode ser uma situação fora do controle que começa a ocorrer, tá? Mas a Klabin ela é tranquila porque ela já tem um histórico aí de ela ter uma alavancagem um pouco mais alta, tá? Porque a Klabin faz muitos investimentos, tá bem? Aqui a gente tem um cronograma de amortização das contas, tá? Então a gente tem ano a ano aqui os valores que ela tem a pagar, sendo que os maiores valores que a gente tem aqui é 2028 e 2029, tá? 2030 ela já tem bem pouquinho a pagar, 2031 ele dá uma crescida novamente, 2032, 2033 já cai bastante. Esperamos que esses anos de baixa aqui, tá, tenha pagamentos bons de dividendos, tá, já que ela vai ter pouca dívida, né? 2034 a 39, tá, vai ser esse total aqui, então desde 2034 até 2039, tá? Então por ano provavelmente vai estar nesses índices mais baixos também, tá? E 2040 a 2049 também vai estar nos índices aqui comparados com 2033 ou até menor, tá? Aqui é um período de 10 anos, tá bem, pessoal? Então a Klabin tem uma alavancagem um pouco alta aí, né? Tem umas dívidas, mas já está tudo programado aí, tá? Então é uma empresa bem tranquila, tá? Aqui quem esperava altos dividendos, tá? Não vai ser o caso, tá? O nosso dividendo aqui vai se manter na casa de 5,7%, tá? O total de dividendos aqui que vai ser distribuído, pessoal,
vai ser 410 milhões de reais, tá? E a política de dividendos aqui para acontecer algo entre 15% e 25%. Aqui a gente tem as tendências esperadas, tá? Então, o verde é tendência positiva, o amarelo tendência de neutralidade e o vermelho tendência negativa, tá? A gente tem para os tipos de materiais que a Klabin trabalha, né? A celulose, os tipos de fibra, papel, cartão e o craftline e as embalagens, tá? Então aí vocês podem dar uma olhadinha aqui como que se comportou aí nesse trimestre, tá? Vamos dar uma olhadinha nos anexos aqui, porque isso aqui é interessante também, tá? A gente teve aqui comparado com o segundo trimestre de 2023, a gente teve um aumento aqui de 11%, tá? A gente teve aqui também o preço líquido da fibra curta, tá? A gente teve que um aumento de 16%, tá? E a gente teve aqui uma redução de 11% em comparação com a fibra longa, tá? O verdezinho é a fibra longa e o roxo aqui é a fibra curta, tá? Então a fibra curta subiu e a fibra longa desceu um pouco, tá? Aqui a gente tem o custo de caixa por produção, tá? Comparado com o segundo trimestre de 2023. A câmera está tapando, tá? Mas é esse daqui, o 2024, tá? Então a gente teve uma redução aqui de 12% no custo de caixa, tá? No custo de caixa de produção. Então isso aqui é bom para nós, né? Tá diminuindo aí os gastos, tá? Comparado com o primeiro trimestre, 5% aí de diminuição, tá bem? Aqui sobre os papéis, pessoal, tá? Então, o volume aqui de vendas, né? A gente teve um acréscimo aqui de 26% comparado com o trimestre anterior, né? 2023, no caso, segundo. A receita líquida subiu 22%, o volume de vendas subiu também aqui do containerboard, né? E as receitas líquidas também subiram aqui 23% do containerboard, tá? Aqui do papel ondulado, pessoal, a gente teve aqui, tá, o volume de vendas aqui 5%, subiu um pouquinho, tá? Comparado aqui também em milhões de metros quadrados, aqui em 1.000 toneladas, tá? Teve um aumento de 5%. E a receita líquida do papel ondulado subiu bem pouquinho, tá? Subiu 1%, tá? Mas tranquilo, tá? A gente teve o efeito do dólar aí que influenciou bastante aí a questão dos valores da Klabin, tá? Talvez por isso também aí que não tenha pago um dividendo um pouco maior, tá? O que acontece? A gente vai utilizar então esse payout aqui para calcular o preço médio, tá? Então, entre 15 e 25 eu vou usar aqui um payout aqui de 20%, tá? E aí o que eu vou pegar? Vou pegar lá o EBITDA ajustado, foi de 2 bilhões, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só fechar aqui. Vamos abrir esse outro aqui. Aqui, pessoal, vamos pegar o EBITDA ajustado daqui então, tá? Então a gente teve aqui que no primeiro trimestre aqui foi... no segundo trimestre, no caso, né? Foi 2,05 bilhões e no primeiro trimestre 1,652 bilhões, tá? Então vamos abrir a calculadora aqui para dar uma olhadinha e vamos fazer a soma, tá? Como que eu costumo fazer, pessoal, tá? Vocês podem ter algumas estratégias, isso vai de cada pessoa, tá? Então vocês podem pegar, por exemplo, pegar o resultado do primeiro trimestre com o do segundo, somar e multiplicar por 2, né? Porque daí isso aqui é o resultado de um semestre, multiplica por 2 seria o resultado do segundo semestre, Então, aqui, primeiro semestre, segundo semestre, soma, daria o resultado do lucro, tá? Isso aqui é uma projeção, a gente está projetando o quanto que ela vai ter de lucro no futuro, tá? Então, existem várias estratégias. Como que eu gosto de fazer aqui nesse caso da Klabin, tá? Eu gosto de pegar o resultado do primeiro trimestre, somar com o resultado do segundo trimestre, tirar a média e multiplicar por 4, porque são 4 trimestres, né? Então, multiplico por 4, que daria o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre. E aí eu tenho o lucro projetado do ano da Klabin, tá? Então, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar 1,652 bilhões. Vou somar com 2,052 bilhões.
Deu 3.704.000.000, né? Vou dividir por 2, vou tirar a média. Ok, 1.852.000.000 e multiplico por 4. Ok, eu tenho lucro projetado aqui para a Klabin de 7.408.000.000, tá? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e aí eu vou abrir lá a nossa tabela, nossa planilha de preço teto, tá? Então, pessoal, vindo aqui para a tabela de preço teto projetivo, tá? Eu tenho os indicadores aqui da Klabin, tá? Várias coisas já estou pegando automático. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui o lucro projetado, tá? O lucro que a gente projetou para o futuro, tá? Não quer dizer que vai acontecer. Eu estou fazendo uma projeção, tá? Baseada naqueles dados, tá? E aqui eu lanço o payout, tá? Lembrando que o payout ali da Klabin, que a gente viu no release, né? Entre 15% e 25%. Então eu vou lançar aqui 20%, tá? No caso aqui para 6%, tá, de dividendo buscado, tá, eu tenho que o preço teto aqui da Klabin, ela deveria estar custando aqui em torno de R$4 e ela está 4,37, então eu tenho uma margem negativa de 8%, então ela está cara para mim, tá, então não seria um momento de investir, tá. Eu geralmente, para empresas que não tenham ligação com o governo, tá, eu utilizo aqui um dividendo de 7, tá. E aí ela vai ficar mais cara ainda, vocês vão ver, tá? Então o preço ideal aqui para mim pegar a Klabin a 7% seria em torno de 3,43, tá? Sendo que o papel hoje está sendo negociado a 4,37, então tem uma margem negativa de 21,62, tá? Então ela está no momento cara, tá? A gente tem uma flag aqui para não comprar a Klabin, tá? Mas isso depende de cada investidor, tá bem, pessoal? Então, aí vai de você analisar se faz sentido para você comprar a Klabin nesse momento ou não, tá? Lembrando, pessoal, tá? Isso aqui é uma planilha, tem muita coisa que já está automatizada direto aqui, tá? Mas aí talvez aí nos próximos vídeos eu traga aí as planilhas como funcionam, tá? Se vocês quiserem ver uns vídeos sobre as planilhas, tá? Eu deixo para vocês. Vocês conseguem ver aqui que eu já tenho várias coisas lançadas aqui, né? Então, quem tiver interesse aí, deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que a gente tem também aqui as tabelas do Bazin, tá? A gente tem do Garran, a gente tem o lucro aqui, o preço teto projetivo e a gente também tem o do Peter Lynch, tá? E acho que era isso. Galera, então a gente trouxe aí uma revisão aí dos resultados da Klabin, tá? A gente trouxe aí uma projeção do lucro da empresa e fizemos aí o cálculo aí da compra da ação para um dividendo aí de 6% mínimo, que é o definido pelo Bazin, pelo Barsi, né? Que a gente busca no mínimo 6, tá? E mesmo 6% ali tá caro, tá? No meu caso, eu busco sempre na média de 7, tá? Então, aí jogando, né, colocando nessa tabela, ela parece estar um pouquinho acima do preço ainda, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais criteriosa aí, né, para ver se é o momento de comprar ou não, tá? Eu acho que ainda tem outras oportunidades ainda que dá para investir que em empresas que estão um pouco mais descontadas. Tá bem, pessoal? Então, quem gostou aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!